curiosidade pintando na tela, porque o São Paulo anunciou agora há pouco a renovação de empréstimo do Marcos Antônio. É isso. Já era uma negociação que estava sendo conversada, né? Ele que pertence à Lazio. E agora assinou um novo vínculo, André Hernan, até 30 de junho de 2026. É um modelo de reempréstimo, né? Com a Lazio, porque o São Paulo está sem condições financeiras de exercer a opção de compra que tinha no contrato que vencia 30 de junho, que venceu 30 de junho. Então, o São Paulo, através da diretoria de futebol, né, do Carlos Belmonte, isso aí é muito mérito do Belmonte, o Belmonte foi lá e convenceu a Lazio, né, a prorrogar esse empréstimo, né? E aí, em conversas ali, o Rui Costa com a diretoria da Lazio, eles conseguiram esse reempréstimo, né? E esse reempréstimo foi dado o sinal positivo da Lazio. E aí, o que acontece? É um reempréstimo onde você tem as metas mais baixas, né? Você tem umas metas curtas, vira praticamente uma obrigação de compra. E aí a compra fica em 2026, que é o final desse período aí que foi anunciado pelo São Paulo. E aí o São Paulo vai comprar o jogador no ano que vem e aí desafoga um pouco o caixa, né? O presidente Casares, inclusive, postou nas redes sociais que a dívida caiu um pouquinho, né? Tem lá a porcentagem, tudo, da dívida que diminuiu um pouco. É uma dívida gigante? É uma dívida gigante, mas o São Paulo está trabalhando para diminuir, não é fácil, não é da noite para o dia, né? Então, o São Paulo espera ter um caixa um pouco mais folgado no ano que vem para poder exercer essas compras como a do Marcos Antônio. E o legal, assim, que eu queria trazer de bastidor em relação ao Marcos Antônio, é que o Marcos Antônio está agradando muito ao Crespo nos treinos. Então, assim, o Crespo ainda no trabalho não formou time. Ele formou, por exemplo, ataque. O ataque, ele teve uma hora que ele formou lá com o Rian Francisco, teve uma hora que ele colocou o André Silva, aí tem Dineno também. E a dupla de volantes, para falar do Marcos Antônio, tem sido em todos os treinos, não foram muitos, é bem verdade, ainda vai ter toda a intertemporada, mas nesses trabalhos todos que o Crespo fez, a dupla de volantes é Alisson e Marcos Antônio. Então, Marcos Antônio e o Alisson, me parece, ou caminha para ser a dupla de volante do Crespo nesse primeiro momento dele. 3 zagueiros com os 2 volantes. Olha só, então já temos um time sendo desenhado aí. Já está começando a ser desenhado. Pelo menos pelas observações iniciais dele. Assim, não me parece que num primeiro momento o lateral esquerdo, por exemplo, seja o Enzo Dias. Né? Me parece que vai ser o Wendel, que é mais ofensivo, porque ele vai jogar com uma linha de 3 zagueiros. Né? E até o Enzo Dias, por ser um jogador que tem esse poder de defesa, de defender, numa situação de emergência, já que você tem o Juan Tressoldi, que a gente vai falar daqui a pouco, fora, e você tem 4 zagueiros e não mais 5, você pode até improvisar o Enzo Dias como um terceiro homem de zaga. É uma possibilidade. Não está sendo discutido isso, não está sendo treinado, mas é algo que está sendo pensado por algumas pessoas de dentro do São Paulo. Então, assim, pode ser Cedric, pode ser Mike, que é o lateral que vai subir da base. Ferrarese não é mais lateral, isso está bem claro na cabeça do Crespo. Ferrarese é zagueiro. O Wendel, que tem essa característica mais de ataque, pode ter mais oportunidades para ter uma sequência, mostrar realmente esse jogador, porque o Wendel é um jogador que vem recebendo críticas do torcedor de São Paulo, e eu acho que são críticas muito adiantadas já. Acho que tem que dar um tempo para o jogador se adaptar. Estamos falando de um jogador de seleção brasileira. Acho que a torcida não pode pichotar, e também não estou querendo ser sommelier de torcida, mas acho que também não pode pichotar um jogador que é importante como é o Wendel. Então, assim, o São Paulo está se desenhando. E o Marcos Antônio é um cara que já está ganhando a confiança do Crespo. Você falou do Tressoldi, quero te perguntar sobre ele e sobre Alan Franco também. O Tressoldi não vai dar. Venceu o contrato no dia 30 e o São Paulo queria fazer o mesmo que fez exatamente com o Marcos Antônio, que era uma renovação para jogar para 2026, o pagamento. Mas aí o Sassuolo não aceitou as condições. Tem a questão da lesão, que ainda é uma incógnita, o tempo de recuperação.
não sabia se ele ia fazer a cirurgia aqui ou na Itália. Então o São Paulo não conseguiu essa confirmação de reempréstimo e o jogador vai mesmo retornar para o Sassuolo. Diante disso, Crespo e diretoria ainda não conversaram sobre se vai ao mercado para buscar zagueiro. Que vai buscar um meio-campista, vai buscar um jogador de velocidade dos lados do campo, São Paulo já está buscando, mapeando o mercado. Agora, se vai buscar zagueiro também, ainda não teve essa conversa com o Crespo e eles vão conversar ao longo dessa intertemporada. Enquanto isso, o São Paulo trabalha com o elenco que tem. Do Alan Franco, houve um avanço no sábado, uma conversa, houve um avanço, já tem praticamente já zerada ali as diferenças da proposta que o São Paulo enviou para o Alan Franco, na questão de tempo de contrato, de grana. Está pegando, e isso não é um problema, já é algo superado, mas precisa ser ajustado, o que o São Paulo deve para os representantes. E o que me comentaram, o que eu ouvi ali na apuração, é que o São Paulo quer anunciar a renovação ou fechar a renovação do Alan Franco antes da volta do futebol brasileiro, antes do retorno aos gramados, que seria dia 12. Então, São Paulo aí, no máximo na próxima semana, para renovar com o Alan Franco, que seria uma excelente notícia. E detalhe importante, um último bastidor importante. Nessa última conversa, o São Paulo ouviu do Alan Franco o seguinte: fiquem tranquilos, eu quero ficar no São Paulo, mesmo ele já podendo assinar pré-contrato com outro time. Essa informação é importante nessa negociação, né? Ainda mais para esse esquema com 3 zagueiros, aí que essa renovação se torna ainda mais importante, fundamental para o trabalho do Crespo. Fala, São Paulina! Vamos trazer um panorama aqui, né? Vamos fazer um resumão das coisas que tem acontecido no São Paulo nos últimos dias, né? Eu tô ausente aí, já faz uns 3, 4 dias que eu não postei nada, tô sem vídeo no canal, mas vamos trazer aqui para dar uma recapitulada. Vocês viram essa questão aí do Crespo? Crespo tem sido bastante elogiado nos treinos, um treino de bastante intensidade. O Crespo gostava muito desse tipo de treino, marcação homem a homem. Vai ser um São Paulo bem diferente do que a gente estava acostumado. A gente viu aí a informação do André Hernan também, dos volantes, né, com o Marcos Antônio e Alisson, com os 3 zagueiros ali dando liberdade pro Wendel. Vamos ver como é que vai ser o lado direito. Ele acabou citando o Mike machucou. Vamos ver quem o Crespo vai usar daquele lado, se o São Paulo vai trazer alguém. Alguns nomes têm sido ventilados, alguns nomes têm sido falados, né? Um deles, que era muito falado lá atrás e agora está praticamente acertado com o Vasco, é o Thiago Mendes. Era um desejo do Zubel Dias já tinha conversado com ele, porém o Crespo acha o time de São Paulo um pouco envelhecido, de fato então prefere contar com jogadores mais novos. O Thiago Mendes viria aí mais um jogador acima dos 30 anos. São Paulo já tem muita gente nesse nível. Então o São Paulo meio que nos últimos meses não foi atrás do Thiago Mendes e descartou essa negociação. Então, basicamente, o Diniz pediu ele pro Vasco. Lá o Vasco tá tratando os negócios e ele deve fechar com o Vasco. Outro nome que foi falado também, oferecido, ventilado, é o do Rafael Tolói. Aquele mesmo com passagens pelo São Paulo lá atrás, campeão da Sul-Americana, muitos anos na Itália, até cidadania italiana, jogou pela seleção italiana. Foi oferecido aí já um jogador de 30 e 35 anos, se não me falha a memória, mais um oferecido. Vi algum burburinho da torcida, algumas pessoas falando, né, com o São Paulo desfez aí do Juan Tressoldi, poderia trazer o Tolói, mas também não vai mexer nisso por conta da idade também e deve ganhar uma bala, não deve ter um salário tão baixo, então o Tolói também está descartado. Então, se vocês veem alguns canais aí, algumas mídias cravando Tolói, vem Tolói, não vem, Tolói é mais um dos que estão descartados. O Gustavo Medina da Ferroviária é mais um nome ventilado, mas também foi negado. Ele seria um molde até legal, tá? Um jogador meio desconhecido, idade boa, 23, 24 anos, viria para ganhar um pouco salário, viria por empréstimo,
Porém, a diretoria negou esse tipo de negociação. Mas não dá para descartar ainda porque tem algumas coisas incomuns, né, nesse negócio que pode fazer com que aconteça, que é o caso do empresário dele ser Giuliano Bertolucci, aquele mesmo que manda e desmanda no São Paulo, que trouxe o Oscar, que tem vários jogadores ali. Então, é um negócio que não pode deixar descartado de uma vez. A Ferroviária está sendo comprada pelo próprio Bertolucci, o filho dele lá, o grupo Bertolucci, família Bertolucci, vai comprar a Ferroviária vai virar SAF. E aí, uma possível negociação, colocar no São Paulo, uma vitrine, mandar para a Europa, algo desse tipo não está descartado. Então, por mais que a diretoria nega, por mais que estão negando aí, a gente não descarta 100%, até porque tem essa questão aí se o Crespo vai querer um zagueiro ou não depois da saída do Juan Tressoldi. E o Alan Franco, por mais que o Alan Franco deu a palavra dele ali, né, falou que quer ficar no São Paulo, a gente sabe como é o futebol, jogador na mão do empresário, a gente sabe como é que é. Então, enquanto não assinar o papel, a gente fica naquela, né? Então, pode ficar aberto aí essa questão do Medina. São Paulo vai procurar um meio-campista aí, um camisa 10, um meia de armação, né, do gosto do Crespo, e também um ponta, né? O Biel foi muito falado, estava mais perto do Corinthians, alguns jogadores aí começam a ser ventilados, alguns nomes, mas ainda de fato não tem nada assim de mais concreto quanto essas duas posições. Lembrando que o São Paulo volta a jogar no dia 12 contra o Flamengo, que foi eliminado, né? O Flamengo caiu, então não vai ter aquela questão de adiar o jogo, porque se o Flamengo fosse avançando, poderia adiar o jogo, o São Paulo só reestrearia contra o Bragantino, mas então vai ser contra o Flamengo mesmo. Tô curioso para saber como vai ser esse time do Crespo. Espero que façam um jogo treino aí por esses dias, pra gente ter uma noção, ver alguns vídeos também. Mas os vídeos que estão sendo postados na SPFC TV tá muito legal, intensidade lá em cima. Vamos ver o físico, se vai aguentar esses jogadores do nosso time acima dos 30, 32, 33 anos. Vamos ver como é que vai ser o ritmo. Lembrando que lá atrás, com o Crespo, muitos jogadores estouravam por conta dos seus preparadores físicos, que atualmente não estão no São Paulo, não voltaram com o Crespo. Então vamos ver como é que vai ser esses cuidados aí nos treinos para chegar voando nos jogos. Eu tô ansioso para ver qual vai ser o time do Crespo e como o São Paulo vai reagir nessa temporada, beleza? É isso, passando a régua, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho, fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu, fui!